Shalom Aleichem, paz a vós. Com alegria, meu irmão, minha irmã, inicio mais esse vídeo com você, conversando com você, desejando que a paz esteja com você. Shalom Aleichem é a expressão judaica de saudação quando se chega e quando se vai embora, desejando a paz. Quero conversar hoje, nesse momento, com você, a respeito de uma pergunta que sempre me fazem. Como ler a Bíblia? Como não ler? Eu já gravei um outro vídeo, que você pode ver aí, sobre o fundamentalismo, tomar a Bíblia ao pé da letra. A maneira pior ou maneira mais imprópria de alguém tomar o texto sagrado, o texto bíblico. Mas, então, como ler a Bíblia? Sozinho? Individualmente? Sim, é importante que se faça uma leitura individual, uma leitura orante, também já fiz um vídeo a respeito disso. A leitura orante da Bíblia, os passos para se ler a Bíblia rezando. Mas também nós podemos ler em pequenos grupos. Quando eu falo grupo, eu estou falando 2, 3, 4, 5 pessoas. Um ajuda o outro. Podemos também, claro, e se é possível, participar de cursos bíblicos nas paróquias, nas dioceses. Muitos cursos ou cursinhos bíblicos são oferecidos nas nossas paróquias para aqueles que querem aprofundar na meditação, na reflexão, no conhecimento da Bíblia Sagrada. Especialmente para aqueles que não têm, como eu tive e muitos outros tiveram a oportunidade de fazer a graduação em teologia, cursos de pós-graduação, em especialização bíblica. Então é preciso que a pessoa tenha interesse, boa vontade, desejo de conhecer, de adquirir uma espiritualidade bíblica. Não se lê a Bíblia simplesmente para obter um conhecimento literário ou uma cultura bíblica ou uma cultura geral. Não, a gente lê a Bíblia no intuito de fortalecer a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com Jesus. Para isso, precisa de ler a Bíblia. Ler, ler e ler. Mas como então? O que você sugere? Olha, não há uma dica pronta, uma receita pronta, um caminho pronto, uma regra direta, específica para a leitura da Bíblia. Não existe, infelizmente, não existe. É fazendo o caminho, percorrendo o caminho que se alcança a meta, que se chega, né, no objetivo. Eu sugeriria para aqueles que não têm assim, não têm ainda lido frequentemente a Sagrada Escritura, leia por blocos. Aquela história de começar lá no primeiro versículo do Gênesis e para terminar lá no último versículo do Apocalipse, fazer essa leitura contínua, geralmente a pessoa desiste, começa a aparecer pontos do Antigo Testamento, por exemplo, que a pessoa não entende e logo desiste. Então, é melhor, sugerir começar pelos evangelhos, isto é, começar por Jesus. Nós temos 4 evangelhos na Sagrada Escritura. O Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e São João. Então, leia Marcos. São 16 capítulos. 1 hora você faz essa leitura continuada. Mateus são 28 capítulos, Lucas 24, João 21 capítulos. Então, faça essa leitura continuada. Se não conseguir fazer essa leitura continuada num dia só, numa semana só, leia sessões. A própria Bíblia, eu estou aqui com a tradução da CNBB, a tradução oficial da CNBB, leia por sessões, por blocos, como a própria Bíblia vai indicando. As traduções modernas, graças a Deus, trazem os títulos e subtítulos de capítulos, de sessões, de subseções. Então, vai lendo devagarinho.
mas faz essa leitura continuada. Comece pelos evangelhos, né? Leia Marcos primeiro, depois leia Mateus, depois Lucas, e leia Lucas, em seguida leia os Atos dos Apóstolos, porque foi o mesmo Lucas que escreveu as duas obras, é uma obra só, Lucas e Atos dos Apóstolos. Depois leia João. E fique atento, leia uma leitura atenta, sem preocupar com as notas. Leia continuamente. O que está dizendo? Para ver toda a história, toda a narrativa da vida de Jesus, desde o nascimento, desde o início da sua pregação, do seu ministério público, até a narrativa da paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Faça esse percurso. Depois volte nos detalhes, né? Naqueles detalhes. Quem sabe nas citações do Antigo Testamento. São muitas as citações, inúmeras as citações do Antigo Testamento presentes nos Evangelhos, no Novo Testamento. São citações de cumprimento, como no caso de São Mateus, são 14 citações de cumprimento, entre outras. Há citações diretas e há citações que são, vamos dizer, são referências ao Antigo Testamento. Vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo, quando você pega aqui o Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, no versículo 15, lá está escrito: do Egito chamei meu filho. Quando José vem com Maria e o menino Jesus de volta do Egito, se exilaram primeiramente por meio de Herodes, fugiram para o Egito e agora retornam à terra de Israel. E o evangelista diz ali, isso para se cumprir a escritura que dizia: do Egito chamei meu filho. Uma citação de cumprimento. E essa citação é do capítulo 11, versículo 1, do profeta Oséias. Aqui, em Mateus, ele está aplicando essa citação para dizer que em Jesus se cumpriu algo do Antigo Testamento. Como o povo esteve escravo, exilado, como o povo de Israel esteve escravo e exilado no Egito e guiado por Moisés, né, que por sua vez era guiado por Deus, saiu do Egito e entrou, fez o êxodo, saiu do Egito e veio para a terra, assim Jesus também, exilado no Egito, vem a Israel, volta a Israel, entra em Israel, para dizer: Jesus é o novo Israel. Jesus é o Israel renovado. Tá vendo? Mas se você for lá no livro do profeta Oséias, capítulo 11, e ler, você vai ver que lá é outro contexto. Saber qual é aquele contexto lá, para quem ele estava escrevendo, qual era a finalidade lá do profeta Oséias. E depois, aí você perceberá que Mateus toma aquela citação e aplica a Jesus, de modo um pouquinho diverso. O outro exemplo, aqui é uma referência, é do Evangelho de São João, no capítulo 6, no famoso capítulo do pão da vida, onde Jesus multiplica os pães, tem o episódio da multiplicação dos pães, e também todo um discurso de Jesus, onde ele diz: eu sou o pão da vida. Se você vê São João capítulo 6, versículos 32 e 35, e lá nos versículos 47 e 50, Jesus diz assim: vossos pais comeram o pão lá no deserto, o pão que caiu do céu, o maná. No entanto, morreram. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão verdadeiro da vida. Quem come deste pão nunca morrerá, terá a vida eterna. Quem come deste pão, que é ele mesmo, que se dá em alimento. Quem come deste pão. Agora, se você for lá no capítulo 16 do livro do Êxodo, de onde Jesus faz essa referência, você vai ver a narrativa que o povo estava no deserto, começou a resmungar contra Deus, nos tirou do Egito para a gente morrer de fome nesse deserto, e Deus deu o maná, o pão que caiu do céu, e se alimentaram. Mas aquele povo, aquelas pessoas que se alimentaram daquele pão, morreram. Mas lá é outro contexto. Aqui, quando o evangelista João nos conta que Jesus disse que ele é o pão da vida, que ele é o próprio pão, o verdadeiro pão, é uma referência de lá, mas que Jesus aplica a si mesmo, dizendo que ele é a plenitude da vida, ele é a plenitude da salvação.
Porque quem se alimenta dele tem vida, se salva e se salva para sempre, eternamente. Quem come deste pão tem a vida eterna. Está vendo? Como é importante saber o Antigo Testamento, mas é importante saber o Antigo Testamento sabendo primeiro o Novo, Jesus. Então, a porta de entrada, a minha sugestão, e penso eu, a porta de entrada para a Bíblia é o próprio Cristo, porque a Bíblia fala de Jesus. Jesus é a plenitude da revelação de Deus. E a Escritura não é a revelação de Deus? Por onde Deus se nos mostra? E Jesus é a plena revelação de Deus. O que nós sabemos de Deus, podemos conhecer de Deus, é por Jesus. É através de Jesus. Quem me viu, viu o Pai. Quem me ouve, ouve o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão por mim. Aliás, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Peço a Deus que te abençoe. Espero que essa pequena conversa, esse pequeno vídeo tenha te ajudado. E esse é o propósito desse nosso canal aqui, para ajudar as pessoas a entrarem no mundo da Bíblia, no mundo bíblico. Leia comigo, junte-se a mim, faça comentários aí, me faça perguntas. Se eu não conseguir responder, eu vou pedir ajuda, vou estudar, vou pesquisar e vou te responder, vou tentar te responder. Faça seu comentário, faça sua pergunta. Se inscreva nesse canal para receber notificações quando tiver um outro vídeo a respeito da Sagrada Palavra de Deus. Conte para os seus amigos, reúna os seus amigos, vamos conversar juntos, vamos rezar juntos, vamos estudar juntos a Palavra de Deus. O caminho da vida, o caminho que leva à salvação. O mundo vai ser muito melhor, você vai ser muito mais feliz, tenho certeza, se adquirir uma espiritualidade bíblica. E quem dera, se todas as pessoas fossem à missa, e quando fossem à missa, já fossem com o texto do dia, daquele dia, com a primeira leitura, a segunda leitura, ou o Salmo e o Evangelho, já refletido em casa. E reunir com a comunidade, e rezar juntos, e escutar Deus falando juntos, já tendo rezado, meditado aquele trecho bíblico do dia. Mas isso é importante, mas não dispensa essa leitura continuada, essa leitura frequente, essa leitura orante, essa leitura interessada em saber o que Deus tem a nos dizer. Vamos interpretar juntos a Sagrada Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Temos boas traduções, e essa é uma delas. A tradução oficial da CNBB. Boas traduções em língua portuguesa. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de aprender as línguas bíblicas, né? Mas nós podemos nos ajudar lendo também o trecho na nossa língua, e Deus fala para todos e em todas as línguas. Cada um entende na sua língua pátria. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz. Não se esqueça então, por favor, de se inscrever nesse canal, nos acompanhar, estar junto conosco para a gente conversar sempre sobre a Bíblia. Outros vídeos virão e nos ajudarão, sim, tenho certeza, a conhecer mais a Palavra de Deus. Que o Senhor te dê paz. Shalom Aleichem. Paz a vós. Paz convosco. Paz de Jesus sempre e sempre. Amém.